não existe consenso ou tratamento farmacológico reconhecidamente efetivo. Não tem nenhuma droga aprovada pelo FDA para o tratamento do uso de cocaína e crack. Isso não significa que essas drogas aqui não podem ser usadas para isso e que a gente não use, certo? Agora, quer dizer, é aprovado? É uma medicação de primeira linha? Não, tá? Então, isso é muito importante vocês saberem. E é importante a gente saber disso para a gente poder passar essa informação para o paciente. Não existe tratamento medicamentoso de primeira linha para dependência de cocaína e crack, certo? A ideia é que o tratamento, claro, a gente faça um tratamento medicamentoso, eu vou explicar um pouco mais disso adiante, mas a ideia é que não existe uma substância que possa, digamos, resolver o problema. Isso, obviamente, vocês sabem. O que a gente precisa pensar quando a gente vai considerar um tratamento medicamentoso para o uso de cocaína e crack? Primeiro, que o paciente pode recair, o paciente vai recair. Por isso, é importante você fazer uma escolha consciente. Será que essa droga que eu vou dar para o paciente tomar pode ter uma interação medicamentosa com a cocaína e o crack? Será que ele pode ter algum efeito danoso? Será que ele pode se colocar em risco? Coisa importante, né? Vamos supor, por exemplo, a bupropiona. Sei que não é uma medicação que está no SUS, mas muitas vezes pode ser usada. Tem um efeito dopaminérgico, que teoricamente pode ter alguma ajuda. Ela vai diminuir o limiar convulsivo, certo? Junto com a cocaína, se o paciente usar muito, risco de convulsão, certo? Clorpromazina em dose alta, alargamento de QT. Se usar com a cocaína, pode ter esse risco. Então, assim por diante. Orientar sempre o paciente quanto aos riscos dos efeitos colaterais, alinhar as expectativas do tratamento, ou seja, não gerar aquele otimismo farmacológico, que é negativo, né? Então, tem um remédio para parar de usar droga, eu preciso parar, a família às vezes pressiona, assim, alinhar as expectativas. Já é importante falar logo de cara, não existe remédio para parar de usar droga, o tratamento medicamentoso é um tratamento adjuvante, ele é muito importante, com certeza, ele pode ajudar, mas ele não é o principal. E também considerar o risco de intoxicação exógena que o paciente pode fazer com aquela substância que a gente está dando para ele. Então, por exemplo, um antidepressivo tricíclico, né, tem um risco aumentado, um risco cardiovascular aumentado, né, um benzodiazepínico, risco aumentado, parada cardiorrespiratória, depressão respiratória, e por diante. O que a gente tem de tratamento medicamentoso? Como eu falei para vocês, tem nada aprovado pela FDA, mas o que a gente pode usar? Eu coloquei aqui o topiramato, tá? Numa dose de 300 a 400 miligramas. Eu sei que o topiramato não está no SUS, tá? Em muitos lugares do SUS ele não está disponível, mas ele é uma substância, assim, mais utilizada, né? A modafinila está em estudo. A clorpromazina, primeiro psicotrópico a ser sintetizado, né? Assim, trouxe a revolução psicofarmacológica, é muito usada, né? Para o manejo da fissura, por exemplo, né? Então, isso aqui é uma ferramenta interessante. A gente usa para paciente que está internado, por exemplo. Nossa, eu estou com fissura, o que eu faço? Está muito difícil, estou irritado, estou com vontade de usar. Ou até mesmo para um paciente que está em acompanhamento ambulatorial, seja no UBS, seja no CAPS. Deu vontade de usar, ele pode tomar uma clorpromazina ou tomar medicação antes de dormir, né? Que se for um momento que ele faz um uso, né, assim, 25 miligramas em geral. Quetiapina pode ser usada da mesma forma. A carbamazepina, não coloquei aqui, mas ela tem um uso consagrado também em relação ao uso de substâncias. Lembrar sempre que a carbamazepina, assim, tem alguma função também no controle da fissura, da abstinência, mas ela é uma indutora, então ela pode diminuir o nível sérico de outros psicotrópicos, então sempre lembrar disso quando for introduzir a carbamazepina, mas também pode ser uma opção terapêutica. As evidências tem um estudo de meta-análise, depois, se vocês quiserem, eu passo as referências para vocês, que trouxe que a evidência é moderada para o uso de antipsicóticos na retenção ao tratamento e que existe baixa evidência para os antidepressivos, tá?